E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. Do vídeo de agora a gente vai ver aí que o pessoal lá do F90, Bubu, Zé Elias e companhia falaram após o empate do São Paulo contra o Corinthians pelo Brasileirão. São Paulo que perdeu 2 pontos, né? A gente pode falar assim, jogo na mão do São Paulo. E o nosso querido Meia entregando a paçoca mais uma vez. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal. Dá essa força pra gente aí atingir a meta de 5.000 inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força pra esse jovem São Paulino. A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião sobre o jogo. A gente vai falar muito sobre o São Paulo, sobre o Lucas, sobre o Luciano, sobre essa treta, Luciano e Carlos Miguel, enfim. Créditos eleitorais estou deixando na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Por dentro é um perigo. Muito melhor. É um perigo, porque ele acelera o jogo de uma forma que nenhum jogador no futebol brasileiro faz. Né? Ele parte para cima dos adversários em espaço de 10, 15 minutos, mesmo o cara com a marcação, ele vai para cima, ele sai dessa marcação. E aí, por isso que eu falei, eu acho que o São Paulo perdeu, né? É um empate com sabor de derrota para o São Paulo, e para o Corinthians é um empate com sabor de vitória, por tudo aquilo que está acontecendo e pelas limitações da equipe do Corinthians nesse jogo e nesse campeonato, né? Na sexta-feira nós tivemos aqui um momento National Geographic, em que falamos sobre a natureza e uma cobra que poderia picar, poderia atacar. Rodrigo Bueno estava com um certo medo, né, Zé Elias? Oh, ficou aquele... Queria que poupasse no meio de semana. Queria que poupasse contra o Inter. Bicho acuado, assim. Ele falou, o Bubu falou que o pai dele, né, falou que o Corinthians é uma meu cobra. pai me ensinou, eu falei, meu pai, São Paulino, né, doente, embora tenha sido criado boa parte da chegada dele em São Paulo no Corinthians, meu pai é muito grato ao Corinthians, time de 53 do Corinthians. Meu pai ali era meio que office boy, quebrava o galho do pessoal do Corinthians ali, então ele é muito grato ao Corinthians, mas ele prometeu em 53 que ele torceria para o time que ganhasse aquele Campeonato Paulista. Já ganhou justo do São Paulo. E aí os jogadores, o Corinthians tinha vencido em 51, 52, era o grande time de São Paulo. Os caras falaram, fica tranquilo aí, né? Tranquilo, Nestorzinho, que vai dar timão, vai ser campeão, você vai ser nosso. E aí deu uma zebra, o São Paulo ganhou. Caiu, a moeda caiu em pé mais uma vez, também em 53, São Paulo ganhou. Então tá bom, meu pai me ensinou desde garoto assim, o Corinthians é uma cobra. Então, assim, você tem que, se tiver chance, mata. Porque senão ela vai lá, ela finge de morta, entendeu? E ela vai lá e te ataca e te quica, entendeu? Sábio, papai. Né? Então, meu pai, calejado, né? Eu falei aqui, meu pai me contou isso, era Democracia 82, 83, ele ouvindo no radinho depois do jogo triste, chorando ali e tal. Então, meu pai, assim, mesmo quando o São Paulo tá muito bem e o Corinthians tá mal, você não pode... Cuidado. Entendeu? Meu pai, assim, é calejado, experiente. Tem que ouvir a voz da experiência. Então, por isso que eu falei.
O Corinthians aí tava meio fingindo de morto ali, não sei o quê, bababá. Mas o Corinthians deu 2 picadas no São Paulo, tomou 2 pauladas também. Então ficou ali um empate pra mim, como São Paulino, torcedor São Paulino, um empate com gosto de empate. Ah, não! Ele não admite, você não fala, acabou eu vou de falar falar o seguinte, aqui, cara. Mas pro outro foi vitória? É. E pra você foi empate? Cada um tem gosto de uma coisa, né? Mas dá, um empatou e o outro ganhou? que nem O São Paulo, sorvete. mas assim, o São Paulino acreditava, tinha confiança de que venceria a partida. Mas acontece o seguinte, primeiro, nessa década, o Corinthians não leva vantagem sobre o São Paulo em Itaquera. Pouca gente sabe disso. Tivemos 7 jogos em Itaquera, São Paulo e Corinthians nessa década. 1 vitória para cada lado e 5 empates. Então, a década passada, que foi a pior para o São Paulo no Majestoso, teve décadas em que o Corinthians teve uma supremacia grande sobre o São Paulo. Década de 60, década de 70, mas a maior vantagem do Corinthians sobre o São Paulo foi na década passada, quando foi construída a Arena em Itaquera e o Corinthians sistematicamente ganhava do São Paulo. Então, o Corinthians não tem conseguido vencer o São Paulo. Então fala, mas ganhou empate uma com vez sabor, nessa então empate década. com sabor de derrota Foi o jogo pra da você. Copa do Brasil que o São Paulo reverteu no Morumbi. Então, assim, o São Paulo que só apanhava do Corinthians em Itaquera, o São Paulo tem ido lá e não tem perdido. O Corinthians e cada vez assim, o São Paulo vai lá e empata e o Corinthians comemora, então já é um sinal de virada de chave. Então isso quer dizer? É que o São Paulo hoje está num momento melhor. O Não, Corinthians não ganha empate do com São Paulo em sabor Itaquera, de... 2 jogos. Ensaboado. Olha, então Ele não fala, Tá cara. virando, são ganhava 2 seguidos. ganhava de 6 com o time reserva. Você ouviu Agora- aquela... Você viu? É Fala. ensaboado. Obrigado, fala. vou encarar isso como Assuma. elogio. Eu Não vou é encarar- que você não fala. Não, então Você assim- roda, é empate com Outra sabor coisa, dele. aí eu vou na linha do Luiz Rebeldia, o treinador tricolor. São Paulo jogou quinta-feira à noite. Ah, O de Corinthians novo jogou isso na aí. terça-feira. Ai, meu Se Deus, fosse o Abel cara. falaria, um dia de vantagem. Semana passada, é semana muita inteira, coisa. Zé. Um dia de descanso a mais. A federação, como é que pode permitir isso? O Zubeldia falou, tá cobrando a diretoria. até Porque é o concordo. São Paulo. Eu concordo. Você vai jogar o seu grande clássico contra o maior rival. Engraçado, vocês E ficaram um tempão sem aí jogar. a tabela põe o Corinthians pra jogar na terça, o São Paulo jogar na quinta. Ué, mas começaram com 3 minutos ganhando. Tá bom, mas você vê, Fizeram São Paulo 2 a 1. acabou cedendo o empate 2 vezes, talvez na partida. Me parece nessa partida o Corinthians fisicamente foi melhor que o São Paulo. Mas correu tinha que ser mesmo, porque correu com um mais. homem a menos nos últimos 15 Então, minutos... Não, mas mesmo no tempo normal, não o teve Corinthians isso. foi um time raçudo, aplicado, com garra, não sei Mas o quê. deixa eu te Na parte perguntar, física Bobo, tava bem, o São Paulo... os 2 gols do Corinthians, foi parte física ou parte tática? Não, mas assim... Não, mas eu tenho que te perguntar isso, porque você está falando que é parte física. Foi parte física ou parte tática? Acho que a técnica de quem finalizou. Tem São Paulino que acha que o Jandrei poderia ter feito coisa melhor no gol do Coronado. Tava adiantado. Estão chamando ele de bracinho de jacaré, não bracinho acho, de não. T-Rex. Se fosse um goleiro top, especialmente o gol do Coronado de fora da área, eu acho goleiro top não pode tomar gol de fora da área. Eu tenho esse preconceito, essa tese. E a meia altura não Olha lá, foi olha dele, lá. né? Buffon. Ó, Então, não assim, é alto. O assim, a Buffon, meia o altura Buffon não isso aí, tomava gente. esse gol, o Neuer não tomava. lá. Mas aí pra você tá pegar. querendo... Não, peraí. Mas não Você dá tá pra colocando pegar. na mesma Mas frase... é porque ele tá adiantado. E ele Jandrei, nem chega perto. Esse aí não. Esse, Então, não, esse ainda e não. quem joga bola sabe, na hora que o Coronado recebe a bola e ajeita, ele já cantou a jogada, que A ele já Nath. tá ali. Ô, Nath, Bubu, ó. na mesma frase, Jandrei e Buffon, você tá de brincadeira. Então, mas Ali- aqui eu ali tenho, é um- aqui ó. nessa cadeira aqui, Nath, Pô, aqui Bubu. pode botar Ele é qualquer louco, coisa na Bubu. frase. Ali, Eu tô mais pro Ali- segundo gol como Ele é falha louco, dele, ele é porque ele louco. tá muito adiantado do Mas que o o segundo Segunda falha ninguém do pegava, Luciano. a linha de- Segunda falha do Luciano e foi um chute muito rápido. Mas que ele a tá gente- muito adiantado. Então, mas assim, não, mas a culpa não é do Jandrei a maior. Ali- O São Paulo A poderia culpa é e de deveria quem, ter então? sido mais incisivo, mais agudo. Aí eu pergunto, por que É. o Zubeldia tinha muito mais opções no banco, ele só Não, mexeu eu no acho segundo que tempo. esse é o grande questionamento. É, o questionamento Ferreirinha, botou o Ferreirinha, então. Exato, o Ferreirinha, Ferreirinha poderia ter entrado antes. O Rato, ele tinha O muito. Rato tá Eric, voltando de lesão. Tem o né? Eric, não, mas mesmo assim, mas o Eric, olha quantas opções o ele melhor tinha momento do pra São Paulo colocar. contra o Inter, o São Paulo perdeu 2 pontos contra o Inter e 2 contra o Corinthians. Você pode analisar dessa forma. Então foi Porque gosto o São de Paulo derrota. fez 2 jogos fora Ele de não quer casa, falar. embora o jogo contra o Inter tenha Então foi sido gosto de campo derrota. neutro, entre aspas. Então, mas o deveriam São ter Paulo foi perguntado- superior, teve mais chances para Mas deveria- ganhar. Mas, e... assim, pelo amor de Deus, eu não quero pautar a repórter, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim, por que não perguntaram para ele? Mas se o elenco, se 2 dias, né? O Corinthians teve 2 dias de descanso, por que você demorou tanto para mexer? Por que você não entrou com outro time? Por que não mexeu Por que antes? não mexeu antes? Ferreirinha. Então, sabe, por isso tem que eu falo, outras coisas. apesar assim. da invencibilidade, Se ele, ganha- ele se chegou ganha- a 12 jogos. se Se ganha, ele é não perder do valorizar, Cuiabá né? quarta-feira, ele vai ser o segundo técnico na história com a maior invencibilidade inicial. E eu tô empolgado, então, nesses 13 jogos. se O chegar. recorde são 18 partidas. Ah, um empolgou. técnico E ele, assume e São ele tá Paulo fazendo um tem que bom perder 18 trabalho. Tá mesmo. O trabalho do Então, Zubeldia assim, é tá bom mesmo. trabalho. Só que assim, não é porque tá invicto não perde,
inclusive não perde do Corinthians em Itaquera, o que pro São Paulino antes era algo comum perder, hoje tá difícil o São Paulo perder, o desempenho nem sempre tem sido satisfatório. Então, há questionamentos, por exemplo, o Luciano, mais uma vez, não fez uma partida. Ele não jogou bem contra o Inter, continuou, foi preservado, né? Aliás, foi destaque mais nos posts, não sei se a gente vai mostrar a treta dele com o Carlos Miguel. O cara, pra ir em Itaquera contra o Corinthians e peitar um goleiro de 2,04 m tem que ser maluco mesmo, né? O Luciano é doidinho, né? Não foi ele que deu a voadora depois na bandeirinha? Tem coragem pra você. Pra partir pra cima do Carlos Miguel, tem que ter coragem mesmo, viu? Mas eu sinto que você hoje, Bubu, você tá meio faquinha de rocambole, não tá machucando ninguém. Nós estamos querendo aqui você agressivo. Não precisa nem dar Mas a faquinha era ruim, né? Aquela faquinha de plástico pequenininha. Olha, eu comia essa faquinha, eu já pegava na mão. A gente falou, o Corinthians empate o sabor de vitória. São Paulo empate com sabor de empate. Você quer que eu diga que o São Paulo tem empate com sabor de derrota? Não, Nath. Eu tenho que falar isso. A Nath pegou os argumentos lá e falou, ele tá concordando. Aqui, então. Já concordou, ele só não externou. Não, a minha opinião é essa, é empate com Olha gosto de pros empate. olhos dele. Olha lá. São Paulo não tá com gosto de derrota. Você falou com seu pai? Olha. Pra cá? Falei O que com que ele, ele mas achou? meu pai nem O que falou. que ele achou? São Paulino falou o seguinte, pô, Meu pai pelo tá menos numa não fase- perdemos, né? Meu pai Foi tá muito isso. tranquilo Lógico assim. que Ele chegou assim. é isso aí, ó, o Zé. O Pelo Zé menos, foi o bem. São Paulino falou, pelo menos não perdemos. Cara, É isso. Podia ligar pro meu pai agora, né? Que meu pai não tem WhatsApp, não tem e-mail. Meu pai parece assim, muito raiz, né? Meu pai não se comunica, não tem internet, não sabe acessar a internet. Garanto que ele, Meu E a pai, carta? ele não tem metade dos problemas que Que a gente tem. Por isso que ele é é, Por isso que ele tá chegou nessa tranquilo. idade. Meu pai graças tá a Deus, 150 que ele anos. ele tá com É. 87 Você anos, acha ele tá que com o 53 ainda. Você né? acha? Não, foi. bom. Desorde, mal. Você É acha de valsa, mesmo... Bauer, é o Canhoteiro, o ídolo dele. Você acha mesmo que o São Paulo tá em casa assim pensando, pô, igual o corintiano, pelo menos não Cara, o perdemos. São Paulo tem 20 milhões de torcedores. Eu não posso falar por todos eles. Pelo meu pai, posso falar. Pro meu pai, assim, empatou com o Corinthians fora de casa, falando, Itaquera, lá é complicado. Meu pai não vai ficar chateado, não. Meu pai, pra Não ele. ia ficar chateado, Meu mas- pai tem muito contexto histórico. Ele respeita muito o Se tivesse Corinthians. que ter um vencedor ontem, quem seria? Não, São Paulo tem mais condição, tem mais futebol. Teve 2 vezes na frente. Bubu. E é isso que dá o tempero. uma- E Não vai me teve um convencer. jogador a mais Você durante quer que o eu jogo. diga que Eu quero que eu vou contar o bastidor aqui. Não. Cheguei no camarim, aí tava ele, sem camisa. Já, né? Falei, Já tomou aquele susto. já no cheque. comecei a recuar, né? Aí assim, pô, Bubu, Eu não vou aguentar, olha mas aí, tem ó, gente que olha essa defila, hein? defesa do Carlos Miguel. Ó. Fala que ele é o novo Dida. Eu falei, mas eu já falei isso. Não, mas Encomendou. reforça. Olha essa defesa, olha essa tapada dele. Fala que é o novo Dida. Eu falei, pô, cara, mas vamos E o mandar pra empate, frente. o empate? Eu já falei isso. E o que eu falei no vou empate? falar de novo. Fala que empate Aí ele falou, pô, mas esse empate teve gosto de derrota pro São Paulo. Mas é. Cara, Eu tô te eu dando acho que não. spoiler. Não, mas diz isso, fala isso. Vai ser meu pauteiro? São os ele quer que eu comente o que ele, bastidores da o que ele notícia. quer. Fala você. Cara, comenta. E ele, no programa ele continua. Não, fala, admite. O empate teve gosto de derrota. Eu falei, cara, O não, Zé pra mim não gosta, o teve. Zé gosta desse Né, então, meu modus operandi. Mas atenção, peço agora para que o Brás feche a câmera aí em professor Celso Zelt para a Eita, pergunta de $1 milhão. Aí, se ajeitando, Celso daria um Zelt. A pergunta é simples. Parece show do milhão isso aqui. O senhor, olhando para aquela lente, ali do verdade. outro lado está uma pessoa que o senhor vai ou não pedir desculpas. Yuri Alberto, ontem ovacionado na Neoquímica Arena. Perdão, Yurão. Agora tá valendo. Não, agora tá valendo. Perdão. né? Tá valendo. Agora tem uma coisa que eu escrevi no WhatsApp para um amigo também. Ele está entregando muito, porque ele estava devendo muito. Você falou isso aqui também, No né? momento que a gente criticava... É que é do 0 ao 9, né? 0 ao 100. Peraí, perdeu muito gol aí, né? Não esqueço, isso eu vou levar comigo, é uma mágoa que eu tenho jogo com Juventude. O lance para ele abrir o placar, ele me perde, carregando a bola sozinho com o goleiro, a Juventude desce, faz os 2 gols. Então tem essas coisinhas também. Agora, infelizmente, para o Yuri Alberto, o time não está acompanhando, né, Edu? O resto do time não foi junto na mesma vibe. está sentindo a vibe dele. Mas ontem eu acho que uma das melhores partidas do Yuri Alberto, inclusive no segundo gol, o gol só sai por causa da roubada de bola dele lá na frente, né? Mas a gente E falava aqui que nunca deixou de correr, né, também. Essa é outra, isso ele sempre entregou, né? Os desarmes, aquele tipo de bola, quando ele não faz falta, ele é muito útil. Mas com o maior prazer do mundo, perdão, Yurão. Ó, estamos contigo. Mas é verdade. O torcedor tá muito assim, né, Nath? Porque, aliás, o torcedor é muito passional, é de 0 a 100 rapidinho. Toda razão mas... de ser. Mas é que é pra nós. Eu não critico o torcedor, não. Os jogadores também não são?
O próprio Yuri Alberto não estava num 0 e agora não está perto de um 100? O que a gente diga o quê? Que a gente elogie quando ele perdeu o gol contra o Juventude e critique agora? Mas o Carlos Miguel tem muito corintiano na fila de pedir desculpas, porque volta uma semana atrás, ninguém queria ele jogando. Não pode mais jogar. Ele tá fora do jogo. Não tem que sair, não tinha que jogar, não tem que viajar, é uma derrota. É o novo Novo Dida. Aí o cara fecha o gol lá, salva lá, garante um ponto contra o Atlético Goianiense, que ele faz umas 2 defesaças. Ontem também garantiu lá um ponto pro Corinthians, são 2 pontos. Só não pode jogar com o pé. Não é especial dele. Mas assim, hoje, ele é goleiro, tem que Corinthians, eu não sei se na Itaquera ontem ele foi aplaudido, acho que não foi ovacionado e tal. Mas assim, já pessoal, pô, que bom que esse cara ainda tá aqui. E o sentimento, eu acho, do corintiano é de derrota assim, que esse cara é um tremendo goleiro que vai sair. Fala, olha o nível do goleiro que a gente tem, ou ainda eu tinha, sei lá. Mas se cair o Pix, acho que vai embora. Viu? Mas ele tá fora do próximo jogo. Parece que já caiu, né? Ele tá suspenso, é o terceiro Parece que amarelo. o Quantos jogos ele fez? já exerceu a cláusula, né? Quantos jogos Por ele isso que ele fez? vai embora, né? Né? Ele fez 3 jogos no Brasileiro? Não tem volta, não. Não tem volta, Não, mas quantos jogos ele Brasileiro, 3 fez? ou 4, professor. Quantos jogos Não ele pode fez rolar no um Campeonato Dudu? Brasileiro? Um Dudu, voltar, eu tô arrependido. São 4 jogos, 3 cartões amarelos. Tá Carlos suspenso Miguel. no próximo jogo. Não, tem que parar com esse negócio de ficar peitando todo mundo, né? Ontem ele deu uma sorte danada, o juiz podia ter expulsado. Sai dando peitada, empurrando, insistindo, né? Então menos. Teve quem dissesse que ele está querendo fazer uma média com a torcida, né? Aquele negócio de quem vai embora. Não é verdade, ele é nervosinho assim de outros carnavais. No banco ele já tomava No cartão. banco de reserva já tomava cartão? E ele colocou as redes sociais, que graças a Deus o seu Nestor não Nem está faz o seu nela, pai. seu Chega pro Nestor meu não pai, acompanhou. não é nem Instagram, TikTok, chega pro meu pai e-mail, ele não tem lá. e-mail, não tem internet, Aí, ó, não tem nada. Aí o post do Ele não tem Carlos telefone Miguel. celular, você liga pra ele, ele não atende. Bubu, olha o Carlos Miguel que ele fez no Instagram. Ele postou ali os 2 patrocinadores e ele marcou o Luciano com uma palavra que não é bonita, Zé. Olha lá. Sim. É? Otário. Não pode pode falar falar. esse horário, Otário? porque as crianças assistem a gente. Mas otário não é palavrão. Ó, bebê, não responda isso pra ninguém. Isso aí é uma palavra muito feia. Então ele falou otário ali. Aí o Luciano respondeu nas redes sociais Bobo. também, olha lá. Bobo. Aí colocou promessa de goleiro com 10 jogos só no profissional. Aí colocou Luciano pelo São Paulo. E os números dele: 230 partidas, 76 gols, 21 assistências, 3 títulos, Campeonato Paulista, Sentiu, Copa Galvão. do Brasil, Supercopa. Aí o Carlos Miguel respondeu, vou falar pra minha mãe. E aí, Mas eu posso falar, cara, quando aí o fica Luciano, esse vou chamar meu climinha- irmão. Ô Zé, Futebol respira. eu acho que futebol Ele é alguém do raiz. seu tamanho. Futebol respira. Isso aí é futebol raiz. Futebol Se você não respira. gosta aí... Porra, aí, o vocês futebol vão- raiz não tinha Zé, Instagram, não é ninguém legal ficava isso aí, mandando né? recadinho Só que é no o seguinte, Instagram. Mandava tem que fax. segurar. Não, mas tem que segurar a bronca depois, no próximo encontro. Exato. Chicão e Serginho Chulapa não ficavam Mas acho que não vai ter. Acho que não vai ter mas próximo não tinha, encontro. né? Não vai ter próximo encontro. Não, Não, tá né? de saída. Quantos anos o Luciano tem? 30. É, O Carlos, 25. 25. Isso que você resolva isso aí. Pô. É legal pro futebol. Eu também concordo com Com a Nath, eu a também. Nath, com vocês Ah, nesse futebol respira. sentido e tal. E seria legal se eles tivessem um próximo encontro, porque assim, não tô aqui instigando briga, né? Porque as pessoas entendem de forma errada, né? Uma vez eu fui falar para A resposta é no campo. era um clássico, não sei se era Corinthians e Palmeiras ou São Paulo e Palmeiras, e eu falei com o assessor de imprensa de uma dessas respectivas equipes. Eu falei assim, poxa, vocês podiam, né, criar aquela situação como tinha Paulo Nunes e Vampeta no passado, quer dizer, Paulo Nunes e Edilson, Vampeta com São Paulo, de dizer, ó, se ganhar vai ter, eu vou Cesta pagar a cesta básica. básica e tal. Uma boa, não tem nenhum problema. O assessor de imprensa falou para mim, nós não podemos fazer isso porque instiga a violência. Aí, né, é ruim. Agora, nesse aspecto, é lógico que o torcedor no próximo majestoso, né, iria ao estádio para ver a reação dos dois, É porque vai o ser no Morumbi, comportamento do Luciano, se o Luciano o que vai fazer, o que não vai fazer. É natural, toda ação tem uma reação. Mas Seja igual ao contrário, né? da cesta básica instiga a violência e chamar o outro de otário, não? Não tô entendendo mais nada. Otário... Não, já teve jogo da paz. O jogo da paz, aí quebrou o pau. Se não me engano, aquele São Paulo e Palmeiras, É que existe, do Edmundo, assim, aquele fazendo era o jogo da paz. Análise fria, né? Um chamou de, né, não é parte técnica, né? Apelou pra parte técnica. Do Carlos Miguel não é parte técnica. E o Luciano respondeu Na parte técnica. Então, Põe a imagem de novo, que é a imagem realmente diferente, que parece que chegou um menino
da 8ª série quando a briga da 4ª. Dá o tamanho dos caras que estão do lado. É que realmente ele chega dando um empurrão ali e o Luciano depois reclamou demais nas redes sociais. Então a gente viu as imagens, vamos ver se a gente tenta recuperar. Eu não entendi o que gerou esse movimento do Carlos Miguel. Por que ele foi lá? Porque não tem o jogador que faz gol na torcida única, ele não tem pra onde comemorar. Ele tem que se recolher e pedir desculpa? Pois é, isso a é minha outra sensação é o seguinte, os São Paulinos reclamaram que na hora do segundo coisas. gol atacaram objetos, visivelmente, eu não sei se o Corinthians vai ter alguma punição ou não. Jogaram um monte de coisa ali, garrafa, pedaço Olha a de imagem aí, madeira, não sei o Marcelo, que por favor. E aí, me parece que o Carlos Miguel vamos ver se jogaram mesmo. acusa ou acha que algum jogador do São Paulo... olha quantas garrafas já tem ali. O cara recolhendo a garrafa ali, do lado ali. Não, aí tem que ser assim, nas imagens, o que acontece? O Coronado tá levando o Caleri pra fora. Ó, Caleri, vai pra lá. Aí o Caleri tenta dar um tapa na mão do Coronado. Aí o Carlos Miguel vem e empurra o Caleri, que, com todo respeito, dá uma acentuada na queda ali também, né? Malandrão, ele é o malandro. Foi isso que aconteceu. Ele e depois andando, ó, nem se envolveu na confusão. ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mas aí faz parte do jogo. Tanto de coisa jogada. É aquela história de eu sou o mais malandro, olha lá. Porque o Coronado tava falando pra ele, falou assim, ô Caleri, sai, deixa, vai, vamos pra lá, tal. O Coronado em momento algum fez gesto, ou empurrou o Caleri, ou tentou briga dessa forma. Não, vamos pra lá. Aí o Caleri vai e tenta dar um tapa na mão do Coronado, olha lá, ó. Aí o Carlos Miguel chega e empurra e o Caleri cai. Mas eu acho assim... Eu só tô explicando o que aconteceu, né? E o porquê que aconteceu. Informação, assim, impressão. O Carlos Miguel talvez tenha tentado defender a torcida do Corinthians de uma suposta provocação. Mas não tem pra onde ele comemorar, só que eu não percebi nenhuma provocação. O cara tem que ir pro vestiário comemorar. Nem chute na bandeira da última vez que o Luciano fez um gol lá, chutou a bandeirinha. Aquilo eu acho que é uma coisa provocativa. E foi pensado, o Luciano quando fez o gol, ele afasta todo mundo, ele vai correndo e dá um salto e chuta a bandeirinha. Então aquilo pra mim deveria ter sido suspenso, punido, alguma coisa ali. Não é legal. Ali você tá mexendo com uma multidão ali, você tá incitando ali o caos. Dessa vez eu não senti isso. São Paulo comemorou o gol, os caras estavam ali juntos ali, não tem torcida e tal. Só que talvez o Carlos Miguel falou assim, tá exagerando na comemoração. Acho que talvez seja a sensação dele. O Carlos Miguel entrou depois da confusão entre Coronado e Caleri. Porque não era confusão. Mas estou falando, o simples fato do Caleri deu um tapa na mão do Coronado fez com que o Carlos Miguel fosse e empurrasse o Caleri. O que aconteceu foi, quando os jogadores do Corinthians, do São Paulo, fizeram o gol, eles foram comemorar ali. Ali à frente é Gaviões. E aí começaram a jogar copo. E o jogador do São Paulo começou a pegar o copo para mostrar para o árbitro. E aí os jogadores do Corinthians falaram, não, sai. Em momento algum teve um empurrão ou algo mais sério. Só começou a ter o empurrão quando... pode pegar a imagem, se vocês puderem buscar. O Coronado falou, não, sai, tava empurrando. E o Caleri vai e dá um tapa na mão, tenta dar um tapa na mão ou no braço do Coronado. Aí vem o Carlos Miguel e empurra. Aí começa a ter um empurrão a mais ali, esse tipo de situação. Mas ele chega rápido. Mas ele já estava lá. Mas ele já estava lá. Mas ele já estava indo ele já estava lá. Então, é isso que eu... Ele já estava lá. Ele é goleiro, ele não é fiscal de comemoração, né? Mas ele tava ali, eu não sei porque ele foi na lateral também, viu, bicho? Ele sai do gol, vai até lá. É a personalidade dele. A gente já viu no Maracanã a declaração dele ali, ele tem personalidade forte, mas ele chuta goleiro já é meio assim, né? O professor pode falar que com essa posição. Goleiro já é meio diferente, né? Ele já é um cara... Há uma linha muito tênue entre personalidade forte e desequilíbrio. Há uma linha muito tênue. Ele não tinha necessidade alguma de ir lá e... Bom. Ele foi importante no jogo. Ele fez isso correndo risco em jogo da Comebol. Na Premier League, isso não é permitido. Ele também não vai fazer, que ali ele vai estar sozinho fazendo. Né? Ele sabe, né, onde ele vai, enfim. Bom, a gente pediu a sua participação através dos vídeos e o povo... Vamos ver se foi empate. Vamos ver. Já deixa aí a sua opinião sobre o jogo, já deixa aí a sua opinião sobre o nosso querido Camisa 10, que... joga bola, dá assistência, dá drible, sabe? Fazer gol. Para isso ele não serve. Mas, para entrar em confusão, para responder rede social, para entregar gol, para isso ele serve. E tem muita gente mesmo, que defende o Luciano com unhas e dentes.
que acha que o Luciano é um craque, que acha que o Luciano é um gênio da bola, e não é. O Luciano, ele é um bom jogador. Ponto. Como segundo atacante, ele é muito bom jogador. Beleza. Ponto. Mas não é um craque, não é um gênio, não é nada disso. E como meia, ele é insignificante. O Luciano, como meia, ele é um jogador a menos dentro de campo. Porque ele não marca. Ah, o Rames Rodrigues não corre, não marca. O Luciano também não corre, não marca. A gente tem que entender a diferença de recompor e marcar. São duas coisas diferentes. Você recompor e você marcar. Você saber recompor não quer dizer que você é um bom marcador. Então, o Luciano, ele não marca, ele recompõe. O Rames, ele não marca, ele recompõe. Então assim, o Luciano dá carrinho. Nossa, incrível. Eu queria que ele desse assistência, eu queria que ele deixasse o Caleri na cara do gol. Eu queria que ele deixasse o Nestor na cara do gol. Meteu um golaço contra o Tadjeres. No jogo contra o Tadjeres, ele não jogou absolutamente nada aquela partida. E achou aquele gol no final do jogo. A grande questão não é os jogos que o Luciano joga mal e faz golaço. É os jogos como ontem, que o Luciano não joga nada e entrega a paçoca. Esse é o principal problema. Essa é a principal questão. E outra, nós estamos desperdiçando o Lucas na ponta direita. Eu espero com muita esperança que o Zubeldia tenha entendido que o Luciano pelo meio não dá. Que o Zubeldia tenha entendido que traz o Lucas pro meio, coloca o Rato na ponta, coloca o Eric na ponta, coloca o André Silva na ponta, coloca o Galo, coloca qualquer um ali. Mas o Luciano não pode atuar como meia do São Paulo. E uma coisa que o Barolo falou no vídeo, não sei se vocês devem acompanhar o Barolo também, ele falou que o São Paulo tem algo que realmente é de se incomodar. Ele não tem aquela fome de fazer 1, fazer 2 e fazer 3, porque assim, o Corinthians estava completamente dominado. Sério. O Corinthians não estava... Chegava no escanteio, o Igor Vinícius estava anulando muito bem as subidas do Wesley. Muito bem o Igor Vinícius na partida de ontem. Mas o São Paulo não tinha gana de fazer o segundo, não tinha gana de fazer o terceiro. Se apertasse mais um pouco, se fosse pra cima, ia fazer o gol. O São Paulo ia fazer o gol. Isso estava claro. Não era tão difícil. Mas o São Paulo ficou cozinhando o jogo, recuou demais, deu a bola pro Corinthians. E nem os contra-ataques estava conseguindo fazer. Conseguindo aproveitar os contra-ataques. E nem tinha time para contra-ataque. Você tinha o Lucas ali que é rápido, o Nestor não é tão rápido, mas você não tinha o Ferreirinha, não tinha o Eric. Então, quando você tem um time como o São Paulo, um time que visivelmente era um time muito mais organizado, mais técnico, mais ajustado que o time do Corinthians. Isso era visível, Em momento nenhum da partida, eu falei, o São Paulo vai perder esse jogo. Em momento nenhum, porque tava muito na cara que o São Paulo tinha o controle da partida. Mas aí o Garro acha um chute daquele lá que nunca mais acerta. E depois o Luciano entrega a paçoca daquele jeito. Então é bem complicado. Então eu espero que o Zubeldia tenha entendido que o Luciano pelo meio não dá, que ele não é meia, que a camisa 10 está nas costas deles por um acaso do universo. Traga o Lucas pro meio. O Lucas não pode jogar. Coloca o Galopo, coloca o Nestor, coloca o Rodriguinho, coloca alguém. Mas o Luciano não dá. Vamos mudar o sistema e jogar com 2 atacantes. Fechou, aí você coloca o Luciano lá na frente. Mas como meia, o Luciano não dá. Ele é insignificante. Então, o São Paulo ontem perdeu 2 pontos. Assim como... eu acho que o São Paulo até perdeu 2 pontos mais ontem contra o Corinthians do que contra o jogo contra o Inter. Porque no jogo contra o Inter o São Paulo não jogou tão bem assim. Foi um jogo controlado, foi um jogo igual. Mas o São Paulo, não teve, vamos dizer assim, o jogo nas mãos. Ontem o São Paulo tinha o jogo na mão. Então ontem, pra mim, o São Paulo perdeu 2 pontos mais do que no jogo contra o Internacional. Agora a gente pega o Cuiabá, deve ser um time aí mais misto. O Zubeldia deve dar oportunidade para alguns jogadores. E temos que pontuar. O importante é seguir pontuando no Campeonato Brasileiro. Quanto mais você pontua lá na frente, esses pontos vão fazer falta ou vão te ajudar a brigar por coisas grandes. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!